falar alguma coisa que sabe. Boa noite, estamos começando o programa Cidade em Debate, transmitido pela TV Mon HD, e é uma satisfação estar nessa quarta-feira contando com a presença ilustre de vocês. A gente está até com a decoração aqui da Casa do Artesão, olha só que bacana, né? Um grande abraço aí para todas as gurias lá da Casa do Artesão e em especial para a Lisa Borchardt. E lembrando que vocês podem assistir esse programa ao vivo através das redes sociais da TV Mon HD e também das Smart TVs Samsung e LG. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Vinícius, sou âncora do programa nessa quarta-feira e eu vou apresentar a nossa mesa de analistas. Hoje estamos com um desfalque aqui que talvez esteja a caminho, que é o seu Ayrton Quadros. Ele tem dificuldade de atravessar Sim, é um deslocamento bastante tortuoso, ainda mais nessa hora, né? Que é uma hora de pico. Belkis Beck, que é servidora pública aposentada e é presença confirmada nas quartas-feiras. Flagelada. Seja muito bem-vinda. Flagelada da enchente. Flagelada da enchente. Da Rani do Rio Caí. Seja bem-vinda. Puxou para fora. O Eduardo Fagundes, que é professor e historiador e, abre aspas, advogado do... Já posso? Não pode, porque tem doutorado, tá, verdade. Eduardo Fagundes, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Não, mas é bem tranquilo, acho que boa noite aos nossos colegas. Então vamos ao debate, né? Nessa quarta. E o João Batista Hofmeister, que também é presença confirmada, ilustre, de longa data, né, João? Lá desde os tempos da JP News. Acho que antes da pandemia, né? Sim, 2018. É verdade. Quando ainda sequer se pensava em ter TV Mon HD. Seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. É sempre muito feliz estar aqui. A gente participando. Boa noite aos colegas aqui que dividem a mesa com a gente. E boa noite para quem também divide aqui conosco a participação, a interação é muito importante. E estamos aí para o debate. Tudo bem. Bom, lembrando vocês que nós temos o nosso patrocinador das quartas-feiras, que é o Mestre do Frango. E ao final do programa a gente vai sortear o atual combo do Mestre do Frango. E para te participar é fácil, basta interagir conosco durante o programa. Então, deixa nos comentários a tua opinião, a tua sugestão, a tua crítica, que ela vai ser muito bem-vinda e na medida do possível a gente vai ler ao vivo. Enquete do dia. O que você mais aprecia na Feira do Livro na Praça Rui Barbosa? Alternativa A, a participação dos livreiros. Alternativa B, as apresentações artísticas e literárias. E alternativa C, a divulgação com a noite de autógrafos dos escritores daqui, os escritores locais. Marca nos comentários a opção que representa a tua opinião, que no decorrer do programa nós vamos acompanhando. Vamos iniciar então os nossos debates dessa quarta-feira, falando sobre algumas das possibilidades de contenção das cheias em Montenegro. Uma das analistas do programa, nesta semana, deixou claro a importância de serem realizadas manutenções. E nós vamos assistir a matéria que vai entrar no ar para vocês também. A princípio, conforme o Rafael defendeu muito bem lá, tem que ser sistêmico toda a bacia, né? E vai ser, né, contemplado boa parte da bacia ali. E vai ser bom, não vai causar dano, desde que sejam feitas as devidas manutenções. Haja visto o que aconteceu em São Leopoldo, em Canoas, em Porto Alegre, né? Não adianta só construir esse mega sistema que é caro para os cofres públicos, demanda muito, né, dinheiro, recurso, se não houver previsões sistemáticas de manutenções. A palavra-chave é a manutenção. Se for feitas as devidas manutenções, sim, será uma coisa positiva para os municípios atingidos pela cheia na Bacia do Caí. Muito bem, vocês puderam então acompanhar a opinião da Silvana Chons,
que é analista nos programas da TV Mon HD, e abordou essa temática, né, de que são necessárias as manutenções dos sistemas de contenção das cheias. Eu vou iniciar ouvindo a opinião da Belkis Beck, que se apresentou como flagelada no início do programa e tem uma vivência em relação a essa experiência, que é uma experiência ruim. Mas antes eu vou te perguntar, sistemas de contenção, quais, Belkis? Olha, aqui nós não temos sistema de contenção aqui. O que nós temos que fazer, na minha visão, a coisa mais simples de fazer é simples. No primeiro momento, além de desassorear o rio, que agora parece que tem um movimento, vamos desassorear vários rios, é fazer esse canal extravasor. Isso vai ajudar muito. Isso vai ajudar muito. Para mim, no presente momento é isso, porque aquelas zonas onde a água se expande, que seriam zonas de amortecimento, essas zonas estão sendo todas ocupadas. Inclusive, o plano diretor se incumbiu de ocupar mais zonas dessas para fazer coisas imobiliárias, né? Porque eu, na minha visão, quando eu fui lá e fiquei assistindo, eu percebi que era um plano diretor que visava e beneficiava o movimento de empreendedorismo imobiliário. É isso que eu penso. Muito bem, vocês puderam então acompanhar a opinião da Belkis Beck. A gente segue agora com a opinião do Eduardo Fagundes, em relação à matéria que pôde ser assistida, né, a importância dessa manutenção nos sistemas de contenção, né, das cheias em Montenegro. Tua opinião, Eduardo? Não, eu acho que é necessário ter sistemas tanto de amortecimento, né, que eram as antigas piscinas, bacias, né, mas só que tem que ter esses espaços na cidade. E para além disso, Lucas e colegas, nós temos a questão do plantio de vegetação. As nossas margens dos rios elas foram trituradas, não é, com as últimas cheias. Então vai ter que ter uma recomposição de todas as margens com as suas vegetações, e isso não é só em Montenegro, tem que cobrar dos outros municípios que também façam isso. Porque não adianta deixar, tem lugares que estão planos, só tem terra. Sabe o que vai acontecer, Lucas, na próxima chuva? Na próxima chuva, a areia e todo o sedimento que estiverem ali não tem a proteção das árvores, não tem as suas raízes, vai assorear o rio mais. Então, eu acho que é interessante também que os entes públicos comecem ações de fato para plantio e recomposição de todas as margens do rio. Muito bem, a opinião então do Eduardo Fagundes. E o Eduardo trouxe uma citação muito importante, que é o plantio de árvores e de vegetação. E eu vou compartilhar com vocês, espectadores, o que aconteceu no Japão, logo depois de 2011, quando eles foram atingidos pelo tsunami, onde se mobilizou a construção, entre aspas, do que denominou-se uma muralha verde, com extensão de 395 quilômetros, foram plantadas 9 milhões de árvores, com o objetivo de quê? De proteger as comunidades costeiras dos impactos dos tsunamis. E, na verdade, de qualquer movimentação em relação à questão ambiental, de cheia, alagamento, porque a gente sabe que cada árvore tem potencial de absorção de água e, além disso, como colocou bem o Eduardo, de evitar a erosão. Reter, né? Lucas, boa noite, Ayrton, já chegando aqui no Quadros. Na realidade, a Silvana, quando ela fala em manutenção, né, a manutenção desse conjunto de coisas que tem que se fazer. Né? O Eduardo sempre fala com muita propriedade a questão da convivência. A gente tem que conviver. Né? Nós podemos até passar mais de 80 anos e não ter uma calamidade dessa, mas não podemos passar um minuto sem estar preparado. Exatamente. Sem estar preparado para isso. Né? E aí, nesse conjunto, está justamente, eu desse um exemplo do Japão, né? Nesse conjunto de medidas nós temos que realizar uma série de tarefas, desde o canal extravasor, né, as questões de mitigação de resultado da catástrofe. Né? Eu falo aqui, sempre tenho dito, nós já treinamos alguma vez a reação com relação a um evento desse. Cada cidadão que está na área A, B, C, já sabe que área ele está, se ele está na área B, C, D, qual é a área, que tamanho, né?
O que ele tem que fazer se acontecer, se ele está naquela área? Qual é o procedimento que ele deve adotar? Para onde ele deve se dirigir? O que ele deve adotar? Isso tem que estar no cérebro, como dizia o falecido Leonel Brizola, tem que estar na massa cinzenta do indivíduo, né? Tem que estar no automático isso. Assim como o povo japonês, ele tem uma mochila pronta, com água, com produtos para desalinização da água, para purificação da água, tem apito, tem lanterna, tem lanche para uma semana, primeiros socorros, então ele tem tudo isso na mochila. Tocou, veio um SMS para ele, olha, tu é do grupo A, vai pro teu lugar para onde tu tem que ir, mas tem que ter preparo. Tem que ter preparo, tem que ter treinamento. Não temos. Então a Silvana foi muito feliz quando ela disse manutenção disso também, né? Não só manutenção de atividades de engenharia, né? De estruturas físicas que tem que ser verificadas, revistas, né? Pô, os nossos bueiros agora, passado, que estão começando a mexer nos bueiros, né? Os bueiros, a gente viu o bueiro que ficou aberto aí não sei quanto tempo, né? Então, assim... Mas não tem asfalto, assim. Não, ainda não tem, né? Que dificuldade isso, né? Uma dificuldade. E a gente vê alguns outros locais, né? Por exemplo, naquele cruzamento da Flores da Cunha com a Borges de Macedo, onde existia um restaurante ali, não terminaram a calçada, já faz mais de 8 meses, né? Não concluíram a calçada. E aí o que detritos caindo para dentro do bueiro. Aí o que vai acontecer com o bueiro? Vai entupir de novo. De novo. Claro. E assim em vários pontos. Então a manutenção tem que ser contínua. Assim como a limpeza da cidade tem que ser contínua. A saúde, a educação, todo tem que ter manutenção contínua. Preparado sempre. E o João fala sobre a manutenção contínua. Eu estou buscando aqui uma notificação que eu recebi, e é recente, que eu achei muito engraçado. Fala da manutenção, né? De tapar o buraco no tempo hábil, de não deixar... E nisso, o prefeito Abílio Brunini, do PL, Partido Liberal de Cuiabá, ele lançou uma campanha que está dando certo. Ela é engraçada, mas está dando certo. Que como todo mundo que pichar ou escrever uma determinada palavra em um buraco, este buraco será tapado pela prefeitura. E aí as pessoas fazem essa pintura, essa pichação, escrevem, mandam, e a prefeitura vai lá e tapa o buraco. E eu achei muito engraçado, porque assim, vem de um exemplo de gestar esse tipo de situação que é inusitado, mas que está funcionando, né? Então eu achei muito... Me lembrei na hora, quando tu falava sobre esses atos de manutenção. Cumprimentar o Ayrton Quadros. Ayrton, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Ayrton Quadros, para quem está acompanhando, ele é presidente da UMAC. E Ayrton, eu vou ouvir tua opinião agora. Se tu pudesse sintetizar o teu comentário sobre a importância de serem realizadas manutenções dos sistemas de contenção das cheias em Montenegro. Bem, foi colocado pelo colega de bancada aqui e os demais, né? Eu também tenho a ideia de que tem que preparar os afetados. Foi o que o senhor, né? Em outras palavras, o colega comentou aqui. Preparar sim, para que depois não saiam dizendo que são tudo louco da enchente, não há aquele quadro. É bombadinha da enchente. Mas assim, é muito bom que ele seja preparado, como disse o nosso colega aqui, Eduardo, sobre o assoreamento e o risco de ficar mais afetado ainda os nossos rios, né? E arroios, etc., né? De ficar mais... Então ali teria que ter como se diz, um grupo de ação, não sentar e tomar cafezinho, mas ir lá ver aonde, como disse o Eduardo. Aqui há necessidade de nós fazermos um desassoreamento, mas sempre junto, Eduardo e colegas, com o plantio. Da mata ciliar. O plantio, para maximizar o conteúdo, né? E ali vem sedimentos, as plantas vão se desenvolvendo, né? E ali é a principal defesa dos nossos rios e arroios. Para velocidade? Segura a velocidade? Porque eu estava vendo no mapa ali, né, no Google ali,
há lugares da bacia do Rio Caí que aonde tinha a curva de 90 graus tem de 10 graus. Praticamente. Emparelhou. Triturou tudo. Então, assim, imagina nós numa água que, estamos falando numa barragem aqui lá em São Francisco de Paula, né? Mas para chegar aqui, imagina a velocidade e a duração de tempo para essa água chegar com assoreamento, né? Em síntese, a gente pode então considerar que é importante a sociedade cobrar do ente público ações não apenas preventivas e também executivas, como colocou o João, mas de manutenção, né? Seja das ações que serão tomadas pela sociedade, principalmente a que reside em áreas afetadas, mas a gente precisa de atenção e o Ayrton colocou ali uma fala muito importante assim, ó, do cafezinho. Precisamos de ações práticas, tá, pessoal? Nós não podemos confundir a nossa boa vontade com a apatia. Nós temos que cobrar. Nós vamos seguir com a pauta agora. Lucas, só para encerrar assim, ó, tem que ouvir as pessoas que estão diretamente afetadas. Exatamente. Nesses atos, né? Exatamente. Agora nós vamos mudar o assunto, girando, então, saindo da questão Montenegro e indo para a situação do tarifácio, aonde os Estados Unidos da América, né, houve essa imposição de novas tarifas, da adição de tarifas a inúmeros produtos brasileiros, não apenas brasileiros, né, diversos países foram afetados, que já trouxe consequências para a nossa cidade, porque aqui nós temos uma fábrica de cartuchos que deu férias coletivas e já há rumores e informações de demissões que estão acontecendo nessa empresa, que exportou no ano anterior mais de 70 milhões de dólares. E sim, pessoal, nós estamos falando de uma empresa daqui de Montenegro. Na Câmara de Vereadores está prevista uma reunião para analisar se o poder público pode ajudar as empresas afetadas e de que forma, caso ela possa, faria isso. Eduardo Fagundes. Eu vejo que acho que é importante o ente público para garantir os empregos, né? A garantia dos empregos. E se esse mercado, que é um mercado que estava linkado com exportação direta para os Estados Unidos, busque outras oportunidades também, né? O mundo ele é globalizado. E eu acho que é uma mão de obra qualificada que pode ser aproveitada e o ente público tem que ajudar, né, com cursos de qualificação, com outras oportunidades para que a gente não perca esses empregos. A perda dos empregos é o que me choca mais, assim, e que eu fico mais preocupado com a população. Acho que são empregos que têm uma qualificação, eu acho que Montenegro tem uma tradição também nessa questão da metalurgia, pequenas, médias e até grandes metalúrgicas, e eu acho que esse aproveitamento acho que vai se dar. Sobre a questão de incentivo à indústria armamentista, eu não sou muito a favor. Tenho uma posição meio contrária a incentivos fiscais. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu acredito que vai ser incentivo para todos, não em específico para essa. Armamentista. Não, daí sim. Foi usado, não, se for para todos, foi usado beleza. este caso de exemplo, mas pelo Deve que eu ser pra compreendo, todas. é para todas que forem atingidas. Se for para todas, o Brasil tem que, por ser soberano, e os municípios, o Estado e os municípios, eles têm que proteger essas empresas. Daqui a pouco os árabes não querem comprar mais um frango, daqui a pouco o gado que vai em pé para outros lugares também o país não quer. Então nós temos que ter uma proteção para toda... Né? O Brasil ele é soberano. Então nós temos que ter uma proteção também para garantir esses empregos. Então acho que nessa linha que seria o meu pensamento. Muito bem, a opinião do Eduardo Fagundes, e menos empregos, menos poder de compra, menos imposto gerado e menor arrecadação de Montenegro. Tua opinião, João? Eu acredito que, em que pese o governo federal tenha adotado algumas medidas, anunciou algumas medidas de valores de financiamentos em torno de 30 bilhões, não está bem claro ainda como é que vai ser alcançado esses valores para essas empresas que forem prejudicadas, que tiverem algum tipo de prejuízo, né? Com relação à questão dos empregos, não houve ainda uma coisa muito clara com relação à manutenção, talvez por conta da ajuda do empréstimo que vai se manter os empregos, mas isso não ficou claro. Isso nada impede, veja bem, nada impede de que os entes federados, no caso o Estado, a União, também o façam de uma forma de garantia de empregos, né?
Mas eu quero pensar um pouquinho assim diferente, né, com relação a isso, né? A gente tem que ficar atento a essas questões de, assim como foi anunciado que aqui no município o grande bolo decorre de uma indústria que produz equipamentos agrícolas, né? Ela contribui com quase mais da metade do que se arrecada no município, né? O município, o gestor, né? Ele tem que ter essa visão de macro, né? E se antecipar, e não ficar no raia miúda, né? Para que ele possa, afinal de contas, cuidar do município, né? Então ele tem que ter políticas públicas de incentivo a outras áreas, que tu não fique refém de uma única área, né? No caso específico, como aconteceu em São Leopoldo, né? A indústria Taurus, né, que fabrica armas leves, pequenas armas, a especialidade dela é pistolas. Ela disse, olha, eu não quero ajuda, eu sei o que eu vou fazer. Eu já tenho uma pequena produção lá nos Estados Unidos, eu vou transferir 70% da minha produção para lá e vou continuar fabricando e está resolvida a questão. E não quero saber, né? Então, a gente já falou isso aqui outras vezes, a gente tem que ver quando se alcança incentivos, né, a uma indústria, né? Daqui a pouco termina os incentivos, ela sabe uma coisa, eu vou me embora, eu não quero mais saber, né? Então, tu tem que ter uma visão macro dessas questões econômicas e não ficar atrelado unicamente, por exemplo, que nem um caso específico é a CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos, né? Segura, obviamente que a CBC já deve estar procurando outros mercados, né? Isso aí. Munição é uma coisa que se consome em todo mundo, né? O mundo tá em vários locais do mundo tem guerra. E não vamos ser aqui passar chugar gelo, né? Precisa de munição em tudo que é lugar do mundo, né? Então, e guerra e questões armamentistas estão toda hora é latente, está tendo sempre. Então é fácil de conseguir. Na realidade, que essa indústria precisa ficar esperta, né? Vamos lá, eles são empresários, tem que sair atrás do negócio, né? Mas ainda um pouquinho rápido, assim, a gente também tem que se dar conta, e aí eu falo nas 3 esferas, vou me alongar um pouquinho, nas 3 esferas, né? Dados do Tribunal de Contas da União, um pouquinho antes, assim, esse tarifaço, chamado tarifaço do Donald Trump, é 50 bi por ano, a estimativa. Não sabe bem, estimativa de 50 bi. Tá? Só do Tribunal de Contas da União tem 11% dos benefícios previdenciários, dá 110 bi. Então assim, são algumas coisas assim que a gente não pode ficar enfraquecido por conta de uma situação dessas, né? A gente tem que ficar fortalecido sempre e aí ficar cuidando dessas coisas também. Aqui no estado da mesma forma, no município também, entendeu? Nós tivemos superávit. Por nós ter superávit, nós temos uma boa arrecadação, vamos fazer o quê? Torrar dinheiro. Exatamente. Entendeu? Então, assim, gastança. A nossa taxa Selic é 15%, tia. 15%. 1% dá 2 tarifaços, dá 100 bi. Então assim, essas coisas. E tudo a gente remete para cá também. Para cá, para o município e para o estado. Então, a gente não pode ficar claro, o Dart falou, a questão é globalizada. Então tem que sempre estar ligado. Fecha o mercado, abre outro. Tem que abrir outro, vai atrás, já tem que ter um na manga. Né? Essa visão de estadista, do macro, tem que ter. Agora o pessoal só consegue enxergar o umbigo, né? Então, lamentável. Ayrton Quadros, sua opinião? Eu acho que bem colocado pelo colega que nós não devemos nos ater simplesmente no tarifaço, como colocou o Master, né? E o colega ali, e buscar outros mercados. Olha o exemplo que o colega disse, a empresa lá que tem uma fábrica nos Estados Unidos também vai transferir e outras podem também. Ou de lá para cá, daqui para lá, mas sempre imbuído de alavancar mais acima, como se colocou muito bem colocado, né? Acima dessa. Ali uma baboseira que eu acho que o cara até ele
faz programa de... Antigamente nós dizíamos de gozação, né? Esse Trump lá, né? O cara não deve estar... Tem que juntar ele e o Milei junto ali e mais outros por aí. Mas ele é um negociante, né? Não, é um negociante. É um empresário dos mais bem-sucedidos dentro dos Estados Unidos, né? De cassino. Exatamente. Cassino e jogo. Então, assim, ó, ele pouco faz que alguém... Mas o povo dele estava vendo numa gôndola do supermercado americano em que aquela carnezinha, aquele bifezinho lá que era $16, agora está 45. Então quer dizer que ele está dando um tiro no pé também, você vê, né? Porque para beneficiar as empresas dele, a jogatina dele, se junte com o Milei e aí vamos numa praia lá no Havaí, não sei pra onde, lá, dançar hula-hula lá, por amor de Deus. E nossos empresários têm que, sim, ter uma visão bem mais ampla para sair fora desse embrólio lá que o Trump está querendo nos colocar, porque não vai. Muito bem. Encerramos agora com a opinião da Belks Beck. Essa situação é muito difícil, porque são 3 esferas, né? As 3 esferas têm que agir. Por exemplo, a nível assim, da cidade, por exemplo, fazer um exemplo que a gente já usou a CBC. A CBC, ela abastece as Forças Armadas Nacionais, ela também exporta munição e peças. Etc. As polícias militares, todas as polícias militares. Ela abastece tudo isso. Claro. E é uma empresa que nos trouxe muita coisa boa. Nós temos a John Deere, nós temos a Canac, que não sei se está bem aqui, se está bem lá, não sei onde anda. E todas as empresas que nós temos, pequenas e médias, que também nos ajudam muito. Agora, na esfera estadual, eu não estou nem falando daquilo, porque aquilo que nos preocupa muito, além da arrecadação, é a falta de emprego. Isso é o pior para o povo. Esse povo que o governo, nosso governo federal, diz que quer proteger. Se ele quer proteger, ele levante a bunda da cadeira e vá pedir bexiga lá para o homem, porque o homem é poderoso. Não adianta uma colina querer brigar com uma cordilheira. Não vai ganhar nunca. E nós precisamos de quê? Agora é o ônus do presidente da República. Ele tem que fazer. Os empresários estão fazendo muito mais do que o governo federal. Então é muito complicado tudo isso. Conseguir novos mercados? Vai se conseguir, mas não é assim. Todo esse lote de coisa que nós temos aqui, agora está fazendo, tem que parar a produção? Nós vamos levar para ali. Mas não é assim, o negócio negocia, o negócio tem iniciar uma rota, uma negociação, isso tudo leva muito tempo. E nesse meio tempo, quanta coisa vai se perder? Nós vamos perder, o povo vai perder. Porque quem está lá em cima não perde nada, gente. Aí cria essa coisa que nós estamos vivendo, que agora, então, foi muito bom para o governo federal, essa história de que agora esse vai ser um problema, o rombo já está feito há muito tempo. Nós estamos devendo a alma, já. Esse governo não tem mais de onde tirar dinheiro. Eles estão fechando coisas, fechando gastos fundamentais. Primeiro, educação, saúde, segurança, é a primeira coisa que para. Porque nós temos que salvar o Geton, nós temos que salvar ali o colarinho, o dinheiro, a verba para o colarinho, a verba para os caras fazer política, as nossas custas. As emendas parlamentares. As emendas. Nós temos que fazer tudo isso. É um tarifaço por ano. 50 bias em É um tarifaço por ano. Nós temos que sustentar luxos de todo o Congresso, do governo federal, do presidente da esposa, digníssima, que adora passear. Eu também, mas eu não posso, a gente tem que dar como a gente pode. E eu não quero mais falar, porque isso é uma coisa que me irrita muito, porque quem tinha que ter, primeiro de tudo, levantado, arrumado a bagagemzinha e saído a trotear com o seu lindo jato, era o presidente da República. Mas aí ele não pode se baixar, ele vai ficar colhendo jabuticaba e plantando uva. O abobado que não faz nada. Tudo bem, opinião então da Belks Beck. E agora, antes de nós passarmos para a próxima pauta, vamos acompanhar os comentários, lembrando que nessa quarta-feira o patrocínio é do Mestre do Frango,
E a interação de vocês, ela gera a oportunidade de participar do sorteio ao final do programa, onde nós sortearemos um combo do Mestre do Frango. O vencedor vai poder retirar durante a semana, tá, pessoal? Não é permitida a retirada de premiação em finais de semana. O Márcio Kunz dá boa noite a todos e vota na enquete alternativa A. O Rafael Faustino, boa noite, queridos amigos. Faltou alguém ao lado do Hofmeister. Já suprimos aqui. Estou aqui. Já está a tempo. A Rose e Barros deixa o seu boa noite. Quase que me... A Rose Barros deixa o seu boa noite. O Léo Melo, boa noite à seleta bancada. Gladir da Silva, boa noite a todos e vota na enquete alternativa A. O João Batista Francisco, uma boa noite a todos. E o Márcio Kunz, tomara que ajudem mesmo, né? Muito bem, pessoal. Lucas, um boa noite especial aqui, lá para Cruz Alta, que nos assiste agora, no caso a dona Beatriz Barbosa, que é minha sogra. Então, uma boa noite, dona Beatriz. Uma excelente noite, ali, a plateia ilustre, né, de fora de Montenegro. Sabe que é muito bem-vinda, né, todas as quartas-feiras e não apenas nas quartas-feiras. Mas eu sei que nas quartas tem um motivo especial de ela estar assistindo. Lucas, se me permite, eu sei que não podemos sair das pautas, né? Mas Infelizmente eu não poderia, e vou explicar por quê. Recebi hoje uma notificação do Adriano Oliveira informando, inclusive eu sou o contrário, porque eu acho que nós temos que ter uma certa liberdade, mas não poderia, porque se eu abrisse para ti, eu teria que abrir para todos os participantes da mesa. Então, infelizmente, não consigo. Se nós tivermos ao final do programa um tempinho extra, com certeza a gente entra nas questões. Administração Municipal de Montenegro. Voltamos, saímos do tarifaço, saímos da esfera global e vamos voltar para concurso público, aqui em Montenegro, que iniciou, né, a Prefeitura, a Administração Municipal de Montenegro, deu aí os primeiros passos, né, a primeira etapa ela contempla o magistério e as inscrições já iniciam agora, no dia 3 de setembro, exclusivamente pelo site www.fundatec.org.br. Então, é uma cobrança, né, de diversas categorias, nós sabemos, e aí eu vou falar especificamente da educação, que tem um déficit muito grande, né, de servidores em Montenegro, e isso afeta, né, dentro de sala de aula, afeta o ambiente escolar, porque sobrecarrega as pessoas que lá estão, porque deixa a ponta mais fraca da corda desprovida, que é no caso a ausência de ter um professor em sala de aula, né, ou de quase finalizar o ano, que é o exemplo não apenas da Escola São Paulo, do quarto ano A, e de inúmeras outras escolas, que agora estão conhecendo o seu professor, que é um professor contratado, não é ainda concursado. Mas teremos então essa primeira etapa, João Batista Hofmeister, do concurso público. E eu quero ver a tua opinião sobre. Começa pelo número do edital, né? 01. De quando? 01. Ah, tá. 01. De 2025. 2025. É o filho do Bolsonaro. 01. É o primeiro. Até que Foi publicado ontem, Lucas, só para a gente lembrar. Então, as inscrições, reforçando o que falou, as inscrições começam no dia 13 de setembro e vão até o dia 2 de outubro. A prova está lá no edital, não estou inventando, está lá no edital, entre parênteses. Data provável. Sim, pode. Né? 2 de novembro. Pô, então não é para esse ano. Não, aí a homologação lá está no quadro de horário, no quadro cronológico lá. O resultado final, 16 de janeiro de 2026. Tem 60 dias. E mais um detalhe, tem ainda a avaliação psicológica, que é a última etapa, a definir. Ou seja, corre-se o risco de não ter professores ainda para o próximo ano. Mas me chama a atenção um detalhe. São 66 vagas para magistério e professor. 9 da área 2 e 57 da área 1. 66. 66, bem. E tem mais cadastro reserva para outras áreas. Sim. Tá? Cadastro reserva. Ou seja, se ela especificou essa quantitativa, é porque vão ser chamados de pronto esse quantitativo ao cabo da. Né?
Mas o projeto de lei complementar que está lá na Câmara de Vereadores, né? Detalhe, só magistério, não tem concurso público, é só magistério. E só 66 vagas. O projeto de lei complementar número 27, que está lá na Câmara de Vereadores, que pede autorização para contratar de forma emergencial e por tempo determinado, mas não diz qual é o tempo determinado, ele diz determinado, mas teria que colocar até tanto, podendo ser renovado por mais tanto. Isso é a boa prática legal se faz assim, né? E eu acredito que quando tivesse mandado esse projeto de lei complementar, já devia ter anexado o edital, já tinha que vir junto, sabe? Para dar credibilidade. Eu estou pedindo contratação emergencial por tempo determinado, porque está aqui o edital, vou fazer edital, concurso público, né? Mas neste projeto de lei complementar, que foi dia 5 de agosto para a Câmara de Vereadores, é 227, não é 66. Tá? Veio que o contingente necessário é maior, né? Na área 1, Deve ser maior. na área 1, 77, no edital 57. Por que essa contratação emergencial que vai dar uma diferença do concurso? Tá? E na área 2, no edital é 9 e no projeto de lei complementar é 17. 8 a mais. Por quê? Eu sabendo por quê. E para as vagas de assistente de educação inclusiva e auxiliar de serviço de escola, tem mais 98 e 35 respectivamente. Então, tem uma desconexão aqui para a área de educação, é só 66, os professores, e o edital não fala em nenhuma assistente de educação, ou seja, essa contratação emergencial, acho que ela vai ser meio definitiva, né? Contrato temporário, como o governo do estado faz, né, Eduardo? Faz emergencial. Vai renovando ano a ano e tem gente que se aposenta, né, com um contrato emergencial. Então, eu acho que a Câmara de Vereadores, como boa fiscal, né, dever fiscal de fiscalizar as atividades do Executivo, vai dar uma olhada nisso aqui, né? Acredito, né? E já seguimos então, Ailton, com a tua opinião sobre a divulgação da Prefeitura, né, que fala sobre essa primeira etapa, contemplando o magistério, cujas inscrições já estão abertas, e pode continuar com a tua opinião. Pois eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas nós temos um déficit de mais quase 600 funcionários, né? Sim. Dentro do quadro público, né? E aí, então, só vai sair para o magistério essa primeira leva. 66 mais cadastro reserva. E provavelmente não sai esse ano ainda. Não sai assim. Então, assim, faça de uma vez, porque não contra a esses apadrinhados que temos aí, né, CCs, todo mundo tem que trabalhar, isso é uma verdade, né? Mas a gente precisa e deve, o município da Pujança de Montenegro, ter pessoas que se qualifiquem para determinadas funções. E o CC, ele não tem se tem 12 meses ou é renovado por mais 12 meses. Não estou contra vocês, por favor, sabe? Mas precisamos de pessoas qualificadas dentro das funções municipais, para que empregue mais qualidade de serviço para nós, contribuintes, quem nos paga, né? Então, assim, a administração pública, mais uma vez, está deixando a desejar, ao meu ver, né? Desculpe, né? Ao meu ver, com os municípios. Isso. Muito bem, agora a gente segue então com a opinião da Belkis Beck. Só antes, Belkis, eu vou ler aqui a Suzana Souza, uma pergunta. Vai ter concurso, mas vão chamar depois? Aí entra as colocações do João, né? Tem ali as datas prováveis, aqui, enfim. E também a Graciela Morelato. Boa noite, na minha opinião, pau que bate em Chico também bate em Francisco. Belkis, tua opinião?
Eu acho, um concurso sempre é bom. Só que eu acho assim, o concurso tem custo, né? Cada pessoa que vai participar do concurso, ela vai ter um custo para participar desse concurso. Ela vai pagar o concurso. Sim. Né? E ela vai fazer isso e não sabe Sim. se esse ano ela vai fazer investimento que esse ano ela não vai ter retorno. Talvez no ano que vem. Daí entra aquela história de cotas. Cota pra cá, cota pra lá, Não sei se eu cota... vi cota. Não Tem cota? cotas, tem Deixa eu cotas. olhar Já aqui. Eu posso tava ver olhando aqui quantos João Eu tava nunca falando. vi tanta cota. Quando o que importa mesmo é saber para ensinar o aluno. Mas é tudo pouco, é 2 vagas, 1 vaga. É. Daí não tem cota. Mas todo mundo paga, né? Daí, Não, assim, a vaga. Sim, mas todo mundo paga, eu digo, todo mundo vai fazer concurso, vai pagar para fazer o concurso. Ah, sim, né? Pagar sim, taxa. sim. E aí, o que acontece? Está protelada a educação com maior qualidade, pelo menos esse ano, ela já era. O ano que vem, quiloçar. Então a pessoa vai pagar o concurso que ela não sabe nem, o João falou, ela não sabe se vai fazer o tal do teste psicológico. Psicológico tem a definir a data ainda. Ela nem sabe isso, se vai. Ela está pagando uma coisa que ela nem sabe. E eu tenho notado que esses projetos de lei, eu não sei se só aqui, mas aqui eu tenho tido mais contato com isso. Eles vêm muito capenga, vem alguém dá uma ideia, vamos fazer isso. Então essa é a ideia, é lançada a ideia. Mas a ideia vem como que nem um passarinho sem asa, vem correndo assim pelo campo, coitadinho, porque não tem embasamento, não tem assim, essa coisa vai funcionar assim, se não funcionar vai ser assim, se houver alguma coisa vai ter isso aqui também. Não, como esse edital, ele não tem, ele é um edital, o que ele tem de início é o número 1, que ele é o primeiro edital, mas ele não tem meio nem fim, ele só é um edital, e não dá segurança para quem vai gastar para fazer, porque gasto é gasto. Aí alguém diz, mas é tão pouquinho, pouquinho para ti, pode ser que para a pessoa seja muito. A pessoa vai fazer uma economia para poder fazer isso. Ela tem direito de ter um concurso que ela saiba o começo, o meio e o fim. Tudo bem. Opinião então da Belks Beck. A Bruna Boss deseja uma ótima noite a todos. E a Claudete Bax da Silva. E na área de educação, quantos contratos emergenciais ainda existem em decorrência das leis do ano passado ou até mesmo retrasado? Eram por 1 ano, renováveis por mais 1 ano. A Claudete é ótima, sempre sabe tudo. De escola, Claudete, os contratos emergenciais que venciam no dia 5 de julho e que poderiam ser prorrogados, se não me falha a memória, corrija-me se estiver, mas a informação que eu tenho é a informação das reuniões do Conselho Municipal de Educação, todos foram extintos. Inclusive, foi o que Já gerou... não havia uma renovação? Já não tinha acontecido? Não, mas alguns professores poderiam, tanto que pegou muita escola e muito professor de surpresa. Nós tivemos caso na 5 de maio, no Steigleder, em outras escolas, que os contratados continuaram indo, porque não haviam sido comunicados do cancelamento, do final do contrato. Então, isso causou um baque, porque escolas que já estavam com falta de quadro ainda perderam esses... Mas isso apenas na educação. A gente sabe que os contratos também englobam aí outras áreas. Eduardo Fagundes, tua opinião? Não, acho que é louvável, ainda bem que saiu esse concurso, né? Acho que é importante, a educação precisa, né? A gente vê toda hora a notícia, a gente acompanha algumas escolas aí, colegas, né, professores. Só que daí depois, João, quando chegar lá em janeiro, tu ainda tem no mínimo 30 dias para apresentar a tua documentação. Então, vamos lá, dando tudo certo, e a gente espera que dê tudo certo ano que vem, em fevereiro, março, a gente já vai ter esses professores, né? Mas se o número é 200 que precisa, 60 vai ser meio pouco, né? Mas tudo bem, eu acho que as pessoas têm que participar, tem que lançar logo esse segundo concurso, que acho que deve ser complementar a esse aqui. Eu estaria assim mais nessa linha, né? Importante as pessoas participarem. O valor é 2.700, pelo que eu vi ali. Não é 20 horas. Não sei se vai trazer tantos professores. Professores hoje com esses valores não estão vindo. Então vai ter outra dificuldade. Eu vi que são poucas vagas, por isso que eu disse 1, 2, 1, 2.
Educação Então, física, por exemplo, é uma. É né? uma, eu vi que história é 2, aí matemática 1, E a 2. literatura vai correr assim também. Então, gente, é preocupante. Preocupante. E esse ano nós temos ainda o SAEB, que é a avaliação nacional. E o SAERS, que é a avaliação regional, que está linkado ao recurso que nós vamos receber do ICMS. É. Então, muito cuidado. Bom, Isso em condições normais de temperatura É um e pressão. perigo. Se não tiver nenhuma incongruência no edital. Eu vou ler, já li uma vez, vou ler mais uma vez. Acho que tem algumas coisinhas ali. Acho que tem. Já me contaram. Já. Então, tendo condições de temperatura e pressão normal, né, não houver nenhuma interpelação judicial, lá por março, né? Meu Deus, que inferno. tudo bem. Bom, falamos então, pessoal, sobre as inscrições para o concurso público do magistério, que iniciam no dia 3 de setembro, e elas podem ser realizadas através do site www.fundatec.org.br. Essa primeira etapa, então, contemplando, o João, tu nos trouxe ali o quantitativo, 66 vagas. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, mas logo logo estamos de volta, continuando com pautas importantes para a nossa cidade. Questão de minutinhos, fica conosco, voltamos já já. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora. Como você está construindo o futuro da sua empresa? Qual o legado pelo qual sua marca será lembrada e reconhecida? Investir em gestão ambiental é muito mais do que cumprir sua responsabilidade social. É associar sua reputação à força da sustentabilidade. É uma estratégia inteligente que gera valor e diferenciação, que cria conexão em consumidores conscientes, que coloca seu negócio na rota das oportunidades de crescimento e inovação. Constroem a imagem positiva que sua empresa precisa para alcançar os resultados traçados como metas do amanhã. Suas melhores decisões passam pelo compromisso com o meio ambiente. Junte-se a nós nessa jornada.
Proamb, um mundo melhor para as pessoas. Pessoas melhores para o mundo. Muito bem, eu falei que seremos rápidos e estamos de volta então com o programa Cidade em Debate, transmitido pela TV Mon HD, e relembrando vocês que nós teremos ao final do programa o sorteio do combo do Mestre do Frango, pessoal, que é o nosso patrocinador, nosso parceiro, nosso apoiador. Vale a pena o investimento, hein, Belks? Vale a pena o investimento. E para participar, pessoal, não precisa comprar número, não precisa, é só comentar. Deixa a tua opinião, participa dos assuntos, sugere pauta, traz uma informação que tu considera importante, que além de a gente tentar ler no decorrer do programa, nós, ao final do programa, tu vai participar do sorteio. Muito bem, vamos falar agora sobre a nossa enquete do dia, que a gente perguntou ali no início do programa, o que vocês, espectadores, mais apreciam na Feira do Livro da Praça Rui Barbosa. Alternativa A, a participação dos livreiros. Alternativa B, as apresentações artísticas e literárias. E alternativa C, a divulgação com a noite de autógrafos dos nossos escritores, dos escritores aqui de Montenegro. E a gente vai trazer então essa pauta agora para a nossa mesa de analistas, porque nós vamos ter mais uma Feira do Livro em Montenegro e nesse ano retornando à Praça Rui Barbosa, que é muito importante. Nós vamos ver uma matéria com o repórter Júlio Moraes, matéria feita hoje sobre a Feira do Livro. A Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo, através da Biblioteca Municipal Hélio Alves de Oliveira, promove então a Feira do Livro, que acontece todos os anos na nossa cidade de Montenegro. A feira vai acontecer de 7 a 11 de outubro na Praça Rui Barbosa. E queremos então convidar a todos que retirem as suas senhas no SESC, que é nosso parceiro, para o lançamento da Feira do Livro 2025. Acontecerá no dia 22 de agosto, agora sexta-feira, a partir das 20 horas, no Teatro Roberto Taide Cardona. A Feira do Livro de Montenegro de 2025 terá como patrona a professora Marileia Vargas e a pessoa homenageada é a Nica, que foi a diretora da biblioteca nos últimos 4 anos, a nossa querida Maria Terezinha. Destacamos também a diretora da biblioteca, a Ana Valdete, por todo o seu empenho e dedicação para a realização deste evento. Muito bem. Então, Feira do Livro em Montenegro e de volta à Praça Rui Barbosa, Ayrton Quadros. Aonde nunca deveria ter saído. Porque a gente já tem a Feira do Livro na Praça Rui Barbosa, Eu não sei, também não quero nem saber como as pessoas no plural, que os levaram lá para a Estação da Cultura. Ótima estação nossa da cultura, Mas ela de volta aqui, nunca entendeu. Porto Alegre não é feito ali no mercado público, na praça? Na Alfândega. Então, que a nossa feira, já que ela tem todo esse histórico ali, continua ali, ponto. E dentro disso, assim, sobre a enquete, eu acho que botaria na 2 ali, poderia ler ela para mim? Claro. A 2 é as apresentações artísticas e literárias. Exatamente, seria essa é a minha opinião. Muito bem. Ayrton Quadros, então, com a opinião sobre a Feira do Livro. E agora a gente segue com a opinião da Belks. Tu participa anualmente, Belks? Deixa lá, faz as tuas aquisições, teus investimentos em literatura. Eu vou lá, eu gosto do conjunto da obra. Eu não é só disso, eu gosto da muvuca, a praça circulando, o centro ali. Passa, um vai e olha, as crianças vêm em colégio, e daí tem alguém vendendo uma coisinha, e daí tu vai ali, daí hoje vai não sei quem, daí tu vai num dia. Gosto de ver quando toca sineta, sabe? Eu gosto dessa movimentação, assim, eu gosto disso. Já teve alguns
dos escritores que lançaram livros, que eram inclusive daqui, e eu fui com o maior prazer para prestigiar, porque eu admiro isso. E é essa folia, essa movimentação da cidade que borbulha e fervilha que eu gosto. Não é nem A, nem B, nem C, é tudo. Comentário muito bacana, Theo. Legal de compartilhar com a gente dessa forma. Eduardo Fagundes, né? Voltamos, nós falamos sobre isso, né? Falamos em vários programas. Que bom, né? Voltamos com a feira, então, para a Praça Rui Barbosa. Perfeito, eu acho que é o local da cidade onde tem as manifestações culturais, onde tem um espaço belíssimo, no coração da cidade, que tem uma tradição naquele espaço, às vezes passa num sábado, tem 4, 5 bancas diferentes. Então, eu acho que é interessantíssimo, tá de parabéns pelo esse retorno. E se eu fosse votar, votaria na mesma do Ayrton, na B. Mas o que também me alegra mais é o ambiente. Tu cria um ambiente ali, a comunidade vem, participa, tá passando, vai lá, olha, compra um livro. É o ambiente que se cria em torno da Feira do Livro. Acho que isso é na praça. Isso para mim também, enquanto professor, é fundamental. Muito bem. Antes de a gente ouvir a opinião do João Batista Hoffmeister, eu quero perguntar para ti, espectador, nos últimos 6 meses, me responde aí, mas tem que ser sincero, tá? Quem é que terminou um livro? Quem é que terminou de ler um livro nos últimos 6 meses? Aquele livro que está na cabeceira da cama lá. Deixa nos comentários e se puder, caso tenha terminado, deixa o título também. João Batista, tua opinião? Eu apoio e ombreio a nossa caríssima Belks. Eu colocaria a letra D, me permitindo colocar uma letra nessa enquete, a letra D, o encontro. Né? O encontro é muito bom. O movimento, o encontro, a interação, como diz o Ayrton, a muvuca ali, essa questão dessa interação de quem está vendendo, quem está comprando, quem escreveu, né? As visitas às escolas, né? O ano passado, se eu não estou enganado, foi lá na biblioteca, né? No corredor ali da biblioteca. Foi uma escolha, talvez um teste, né, Ayrton? Mas não é, como o Eduardo falou, tem uma questão de tradição, gente. A gente tem que fortalecer as nossas tradições. Podemos inovar, sim, claro, sempre inovando, mas inovando dentro da tradição, como referência, fortalecendo esse espaço que diga-se de passagem, hoje novamente eu passei ali, que praça que tá feia, pelo amor de Deus, que praça feia. Abandonar a vizinha. É feia, e a Praça dos Ferroviários, assim, não está suja, não estou falando suja, mas é feia. Os Ferroviários da mesma forma, a Praça Leonel Bisol, mas é feia, falta de arrumar, assim, de dar uma arrumada, de modificar a arquitetura dela, a estrutura de flores, de paisagismo. Se tu me permite uma parte na tua colocação de praças, faz um concurso e fica o alerta, né, ao ente público. Eu sou um defensor de questões ambientais, todo mundo aqui sabe. Mas tem chego para o projeto muitas reclamações dos containers, especificamente do de vidro. Por quê? Porque eles estão alocados em praças, onde vão crianças brincar. E a abertura deles não é ideal para colocação de vidro, porque ele tem que ser erguido, e quando ele é erguido, o conteúdo se espalha, quebrando. Lucas, hoje eu quero fortalecer essa tua... Hoje eu não sabia como... Eu passava e olhava, e fui pesquisar até, inclusive, sou curioso, fui pesquisar a empresa que fabricou aquilo ali e tal, não tinha muita informação no site dela. E hoje, na Praça Leonel Brizola, lá, eu vi como é retirado. Ele é erguido e é esparramado tudo no chão para ser recolhido. Desculpa, isso não é inteligente. Não, eu nunca vi isso. Sério, Belks levanta aquele conjunto de plástico, ergue ele e abre embaixo. E aí esparrama tudo. Por isso que fica e agora, sim, pessoal, observem o risco disso numa praça pública. Tá? Esse container de vidro, no momento em que ele é elevado e ele é aberto, o vidro cai e quebra.
Farelinho, cara. Sem contar as pessoas que deixam pedaços de janelas e de vidros grandes que não cabem, não podem ser colocados ali. Tem crianças que correm, muitas vezes no verão vai chegar de pé descalço. Exato. Então fica o alerta, né? Assim, ó, eu sou um defensor de pautas ambientais, mas é ilógico a gente avalizar uma situação que coloque crianças em risco. Então precisa se olhar isso para pensar que, opa, talvez não é esse o caminho. Mas da feira, que bom que ela voltou para a praça, é uma referência, tradição, como o Eduardo falou, é muito bom que a gente mantenha essa questão e esse evento na praça. Muito bem. Ó, se fosse, só um segundo, desculpa, Adriano. Se eu fosse prefeito, eu aproveitaria esse momento da praça, da Feira do Livro, e faria assim, ó. Contrataria as pessoas que quisessem ir ali fazer uma arte naquele banheiro. Uma arte. Grafite, pintura. É uma arte bem linda, sabe? Que pegasse essa pegada do livro. Porque se tem um troço legal é passar naquelas estantes dos livros e olhar, folhear. Tem coisa que pegar um livro, sentir o cheiro. Pega o livro, olha, pega ali. Não precisa comprar, nem compra. Só olha, já é bom. Tu vai te encantar no livro. E daí alguém vai lá, pinta um lado, outro pinta outro. Pinta de não é fazer risco, né? Pintar arte. Ia ser tão legal, gente, durante a feira, ia ter também isso. Se motivaria, entende? As pessoas têm que começar a se motivar, não só riscar, fazer beleza, virar cobra. Sugestão, olha, excelente sugestão da Belcos. Bom, antes de a gente ir para a última pauta, então, agora são 19h30, né? O Márcio Kunz, concurso já, né? A afirmação aí de pauta que nós falamos nesse programa. Júlia Caccelli e Leonir Ávila dão boa noite a todos. E o Leonir, ele ainda fala, concurso já é melhores os salários aos professores. E além disso, Leonir, o professor concursado, ele tem vale alimentação. O contratado, não. Qual é o valor? O 44, alguma coisa assim. Né? O contratado por dia, não tem. O contratado vai para a escola, terminou, se vira, cara. Vai almoçar, tira do bolso, corre fazer comida. Então aí também já tem uma diferença. Alessandro Miller dá boa noite a todos. Alcino Duarte, boa noite, Lucas, e aos demais convidados da bancada. Um abração a todos. Márcio Kunz fica feliz, né? Que bom que a feira vai ser na praça. Nili Vargas dá boa noite. O Márcio ele responde aqui a minha pergunta. Eu estou terminando de montar um livro com fotografias da nossa cidade. Ah, que legal. Mas ler um livro faz tempo. Que baita iniciativa, Márcio. Olha, assim que tiver, inclusive, deixa contato a TV Mon para participar de um programa de entrevistas aqui e divulgar o teu trabalho. A Suzana Souza, domingo foi olhar os carrinhos de lomba. Que vergonha. Para Montenegro, as calçadas tudo em construção com buracos. Muito bem, pessoal. Comentários, então, dos nossos espectadores. A gente vai para a última pauta, se a gente conseguir, vamos ter os destaques aí, né, para poder falar um pouquinho. O Porto das Laranjeiras se destaca como um ponto de encontro nos finais de semana aqui em Montenegro, e nesse último domingo bastou a iniciativa de colocar uma banda de pagode no local, que milhares de pessoas foram curtir o cais. Né? E enquanto a gente fala aqui, eu vou pedir para a nossa área técnica ir rodando algumas imagens, né, do evento. E é importante, né, uma iniciativa como essa, coloca a banda, já leva, isso já favorece o pessoal que tem o food truck para poder ter mais clientes, o pessoal já participa. Belkis, já vamos engatar a tua opinião. Né? O que tu acha dessa iniciativa? Olha, eu acho muito boa essa iniciativa. Eu acho que aquilo que agrega, que as pessoas vão, se divertem no fim de semana, desopilam e se preparam para a semana árdua que vem pela frente, é muito bom. É muito bom isso. E podia se aproveitar nesses momentos aí e fazer uma divulgação importante de deixar a rede tão limpo quanto estava antes, sabe? Que aí a gente pega aquela história, a experiência que a gente tem de assistir os japoneses, que são sensacionais nesse aspecto. Eles são organizados, eles são caprichosos, eles arrumam as coisas, dá gosto de ver. E não é difícil, é só fazer, gente. É só fazer, é uma coisa boa, bonita de assistir e faz bem para todo mundo. Cada um leva o saquinho, bota o seu lixo no seu saquinho e leva embora para casa. O lixeiro passando o dia descarrega aquilo.
E seria muito bom, eu acho muito boa essa iniciativa. Muito bem. Eduardo Fagundes, tua opinião? Acho que o cais é um patrimônio da sociedade, é um patrimônio do povo de Montenegro e tem um potencial gigante enquanto turismo, enquanto beleza construída, beleza natural do rio, né, que está ali do lado, um pôr do sol lindíssimo, com prédios históricos. Então acho que nós temos que aproveitar e estar de parabéns. Acho que temos que colocar mais intervenções culturais, não é, nesses espaços, seja uma pintura aqui na praça, com grandes artistas, que a gente tem vários artistas plásticos que poderiam, grafiteiros, as pessoas que fazem quadros, e também nesses outros espaços, né? Acho que é um ambiente propício para atividade no final de semana e pode ser potencializado cada vez mais. Muito bem. João Batista Hofmeister, chegaste lá prestigiar? Sim, já fui, não só nessa, em outras oportunidades, mas para a gente relembrar, e aí eu faço aqui, a gente sempre faz a referência. A prefeitura, né, inclusive a gente sabe, o próprio alcaide, as seclas do alcaide, nos criticam, porque dizem que essa bancada, e aí sempre critica. Vou fazer aqui uma referência elogiosa, porque este movimento foi em decorrência de um decreto de proibição do município, do Executivo Municipal, que proibiu atividades noturnas e beberragens, assim, de festas, na Praça Leonel Brizola. E determinou nesse decreto, dizendo que os locais de encontro, das coisas, festas, deveriam ser no Cais do Porto. No Cais do Porto. Quer dizer, o poder público interferiu nesse processo, porque era uma bagunça que acontecia ali, e transferiu para lá e possibilitou ampliar, inclusive, né? Então teve uma visão adequada e um processo de fortalecimento dessa atividade. E como o Eduardo falou, é um local que tem muito potencial. Para quem assim, conhece, como a gente teve a oportunidade de conhecer locais assim que tem nessa parte da orla, o próprio Porto Alegre ali, o que é aquela orla de Porto Alegre? A partir de alguns anos já começou essa modificação. Nós poderíamos ter um potencial assim muito grande, né? Então fica aqui a referência, foi em decorrência de um decreto, né? Especificamente uma ordem legal que determinou esse movimento para o Porto das Laranjeiras, e lá que devem acontecer esses eventos, né? Então está aí a referência elogiosa. E que fica então um registro, né? Parabéns para a administração municipal, né? Baita acerto. E antes de eu ouvir o Ayrton, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso é coisa da Belks, não tem gente. como não amar a Belks. A Belks, além de ser uma querida nas quartas-feiras, ela nos traz balas. Ela adoça. Eu tenho lá do meio. A Belks tem que ganhar a placa de patrimônio do programa. Eu vou fazer que nem o Xandão, decreto que não pode trocar ou substituir. Ponto. Resolvido. Sem recurso. Não, e se recorrer ao julgo. Ayrton Quadros, tua opinião? Primeiro, os colegas já me colocaram muito bem referenciado, mas eu quero aqui parabenizar a nossa, nem tem secretaria, acho que é diretoria de cultura, né? E levar esse evento em detrimento no acontecido, né? Da Praça Leonel Brizola. E assim que façam mais, que levem mais, que mostrem mais os nossos artistas. Como a Belks falou, nós temos grafiteiros, se não tem, a nossa secretaria tem como trazer alguém aqui para fazer um grafite bonito lá na beira do rio, aqui na Praça Rui Barbosa, né? Mas desde já meus parabéns a as pessoas envolvidas nesse evento que é cultural. Só assim, Belks, eu gostaria assim, que tivesse vou dizer por quê. Um controle de entrada, não sei se ali dá, né? Para nós, um fiscal a dois, bem discretamente, para poder premiar aquelas pessoas que passam 2, 3 horas ali e não sujam o chão. É verdade.
No fim, lá no fim do evento, aquele fiscal dá uma voltinha ali, né? Eu não sei como é que vai fazer um controle, mas não precisa ser só ali. E ver aonde está aquele aglomerado que menos poluiu. Porque é muito feio para o coletivo, aonde tem 3 pessoas que não pensam no meio ambiente, não pensam em si próprio. E como nós estamos fazendo algo de mal para o nosso redor, estamos fazendo para nós mesmos. Era isso. Muito bem. Pessoal, então as opiniões, nós falamos agora sobre o domingo no Porto das Laranjeiras, que teve aí uma imensa participação, né, de jovens, porque teve uma apresentação de uma banda de pagode. E são eventos que promovem um momento, literalmente, das famílias irem lá, curtir, relaxar, desopilar. Gera movimento para quem está vendendo o seu trabalho, né, os food trucks, enfim. E o Ayrton, ele falou sobre meio ambiente. Nós temos isso que aconteceu nessa quarta-feira. É atípico demais para essa bancada. Porque a gente sempre termina esse programa na capa da gaita, ou sem conseguir dar conta das pautas, ou a gente é cortado aqui, porque não é a área técnica que corta, né? A TV automaticamente, quando termina o prazo do programa, ela corta a transmissão. Então já aconteceu de vocês que estão nos assistindo agora perceberem que a gente termina falando e é cortado, né? Então nós nem sabíamos, a gente continuou uns minutos a mais até perceber que fomos cortados. Mas nós temos 15 minutos. Bah, que Não tem mais maravilha. nenhuma coisa pra falar. Não, mas nós vamos arranjar. Agora Nós temos 15 minutos. E eu vou aproveitar o teu gancho, meio ambiente. Nós fomos né? todos sucintos. Não, e assim, não deixamos de abordar, Não, eu falamos falei até exatamente. mais que eu devia. O Ayrton falou de questões ambientais, né? E para quem me acompanha, eu coordeno há mais de 4 anos o projeto Tampinha Solidária aqui em Montenegro. E eu vou fazer um convite, então, para os nossos espectadores, porque neste sábado nós vamos ter a nossa tradicional ação, drive-thru de recicláveis, do projeto Tampinha Solidária, em parceria com a creche da Esperança, que fica lá na rua Juvenal Alves de Oliveira, tá, pessoal? Em frente ao residencial Parque Floresta. Hoje de manhã eu estive na creche, né, a gente até fez uma chamada, eu e a diretora Rochelle, mandar um abraço para a equipe diretiva, como professores. E esse evento, pessoal, no sábado, inicia às 8h15, termina às 11h30, e ele tem como objetivo permitir que vocês que estão nos ouvindo contribuam com o material reciclável de vocês, abre aspas, com o lixo seco que vocês geram no consumo familiar ou na empresa de vocês. Então, jornais, livros, revistas, papéis, papelão, plásticos, metais, azeite de cozinha usado, eletrodomésticos ou eletrônicos estragados, vocês podem levar no drive-thru, que além de o projeto, né, proceder com a destinação ambientalmente correta, a gente vai reverter valor para as causas sociais que nós apoiamos, priorizando a creche. A nossa ideia é permitir que esse lixo, vamos usar o termo lixo, esse lixo vire recurso que a direção vai poder pegar e vamos comprar brinquedo para essa sala, vamos arrumar isso aqui na outra sala. Faça esse investimento em benefício dos alunos, em benefício das crianças. Então a gente conta com a participação de vocês. É importante, hoje eu falei isso na rádio, tá? Esses dias um rapaz perguntou assim, mas por que a campanha tal ganhou uma doação maior que a outra? Porque quando nós fazemos uma ação, não cai dinheiro do céu, não vem dinheiro público. O projeto, na verdade, é contra receber dinheiro público. É lixo que vira recurso. Quanto mais participação da comunidade a gente tem, mais a gente arrecada resíduo, mais a gente gera valor. Então a participação de vocês é importante. Meus amigos analistas deste programa, nós temos bastante tempo, 13 minutos, eu ocupei 2 aqui já na nossa pauta. Ayrton, eu sei que tu tem um destaque importante, deixa de ser turrão, vamos passar essa informação que é importante. Maravilhosa. Temos tempo, podemos colocar até como assunto de pauta aqui agora, o decreto aqui é Lucas de Moraes, como é que se diz? Bem, colegas de bancada e quem nos vê e ouve, né? Eu tive uma informação ontem sobre as melhorias daquilo que a gente tanto bate, né? Diariamente, mês e anos, vem batendo, né? Da concessionária CSG, né? Sobre uma melhoria que está vindo de ontem a 45 dias, que nos informaram.
Melhoria em sinalização na travessia da Ernesto Zitterlin e da Coronel Antônio Inácio, e em si, melhorias dentro dessa rotatória. Aqui o que é a melhoria? Sinalização e aquilo que a gente mais bate diariamente é a iluminação, gente. Ótima notícia. Tomara que isso supra e seja verdade, né? Porque a informação veio através de um jornalista, né? Nosso daqui. Eu até estava com ele hoje, né? Então, final do mês de setembro, mais ou menos. Então a gente, para o pessoal do bairro Santo Antônio, especificamente, está sendo projetado ou vai ser executado essas melhorias que tanto a gente pede. Eu tinha mantido em segredo que a gente estava com um abaixo-assinado para percorrer dentro do bairro e remeter ao Ministério Público. Silenciamos, né? Então vamos aguardar essa notícia que veio do colega jornalista, né? Não foi direto a minha pessoa, eu tenho... Mas que baita notícia. Isso é uma então, conquista assim, importante. O bairro fica na expectativa, porque se dentro dos 45 não vier o que nos foi informado, nós vamos correr, já está pronto o cabeçalho para corrermos um abaixo-assinado e remeter para o Ministério Público. Muito bem. Informação importante que o Ayrton traz para nós. E, inclusive, eu vou sugerir como pauta, conforme for desenrolando isso, para o Adriano Alves de Oliveira, que é o jornalista, que é o responsável pela elaboração dos temas que nós abordamos aqui nas quartas-feiras. A diretoria me deu Meus amigos, alguma pauta importante que vocês gostariam de colocar, crescer, algum destaque, João? Porque nós vamos aproveitar o nosso tempo hoje. Temos tempo. Eu volto a falar da RS 124. Ela está em péssimo estado de conservação. Né? Sinalização nem se fala, porque é inexistente. Né? E a questão da conservação diz respeito justamente, ela não tem acostamento, a vegetação avançou sobre a pista, está avançando sobre a pista de rolamento, nem no acostamento, já passou do acostamento. Né? E é uma via importantíssima, que trafega, pessoas aqui de Montenegro trafegam diariamente, acho que o Eduardão que faz esse trecho para Nova Santa Rita, né, sabe o quão é necessário essa rodovia estar em ótimo estado. Então, agentes políticos, né, aqui do município, vereadores, prefeito, vice-prefeito, entrem em ação. Busquem novamente no DAER, já foram ao DAER, voltem ao DAER, bate lá de novo, bate na porta do DAER, bate no secretário de transportes, tá? Senhor Jovir Costela, o homem mais bonito do Rio Grande do Sul, diga-se de passagem. Eu tenho minha sombra lá dentro, lá daquele centro administrativo, não é muito bom. Então, voltem ao secretário de transportes, voltem ao diretor-geral do DAER, para que reivindique a manutenção e a limpeza daquela rodovia. Né? A sinalização é uma via fundamental para o Montenegro e toda a região. É um risco real, João. Real, né? Eu utilizo muito aquela rodovia e faz umas 2 semanas eu vi todo dia 3, 4 carros com pneu estourado, série de buracos, sinalização precária, vegetação em cima da pista, né? Em vários pontos o asfalto trincado, ou seja, ele vai se destruir em pouco tempo. Então é necessário que o ente público, né? Porque para tirar a foto com o governador toda hora vão a Porto Alegre, então acho que tem que ir no governador e ir no secretário e dizer, olha só, gente, nós precisamos, é a principal ligação de Montenegro com a capital do Rio Grande do Sul e com o polo petroquímico, que é o maior arrecadador do município. Então nós precisamos que se tenha uma atenção e que o ente público vá atrás e busque soluções, né? Porque é uma estrada que está se deteriorando e é risco real. Já teve vários acidentes, inclusive com mortes, no último período, viu? Sabe que eu evito, Eduardo, voltar à noite para esse trecho. É perigosíssimo. Eu já estou pensando em ir a Porto Alegre fazer ir por Portão. Não, eu evito por causa da iluminação. Quando eu estou com a minha luz alta ligada, tranquilo. Porque a luz alta ela tem mas a vegetação está em cima. Só que o problema é o seguinte:
Quando vem veículo contrário, eu volto para a luz normal. E quando eu volto para normal, quando eu vejo um buraco, eu estou em cima do buraco. Não tem barulho. Entende? Não tem como desviar. E aí, como o Eduardo disse, para te rasgar um pneu, para te amassar uma roda, Se envolver um para te acidente, quebrar, é 2 toques. É 2 toques. Então é um Alô, risco. senhor Jovir Costela, eu acho que o nosso prefeito em exercício é do mesmo partido dele. Pois é. Já que é política a coisa, né? Tudo bem. Belks, quer trazer compartilhar conosco algum destaque nesta quarta-feira? Nós somos... Olha, eu vou dizer uma coisa que me preocupou muito, que eu vi agora, foge dessa pauta aqui, me preocupou muito, foi uma coisa que eu li sobre o polo petroquímico, que se falaram agora, né, deixou o gancho, né, do arrecadador, o polo petroquímico, a Braskem principalmente, está muito preocupada e nervosa, porque estão pensando em até ir embora, porque está sendo importado esse material que eles produzem aqui, da China, a preços bem mais baratos, e está inviabilizando o trabalho, o comércio deles aqui, entende? O lucro. Então, isso é uma coisa muito preocupante, principalmente para nós, em Montenegro. Para todo o Estado, mas para nós é muito importante. Nós e Triunfo. Porque nós estamos perdendo, Triunfo principalmente. Triunfo vive disso. E não anda, né? Triunfo vive disso e não anda. Fica parado, sapateando ali. Belks, eles estão com quase 50% da capacidade ociosa. Pois é, porque tem essa importação. Isso é recorde, hein? Isso fazia anos que não acontecia. E não tem tarifaço, essa é outra história. Sim. É a história, é a importação da China a preços muito baixos que inviabiliza o comércio deles. Então, isso, para o Brasil, para o Estado e para nós, é muito sério. Essa é a minha colocação. E, Paulo, uma colocação muito importante, né? Há de se observar isso com muita atenção, porque se encerra uma operação como essa, os prejudicados não são apenas os municípios e suas arrecadações, são inúmeras, centenas, milhares de famílias. Exatamente. Então, e aí a gente vai ter um problema tão grave quanto o que a gente já está antevendo com a questão do tarifácio. Pessoal, o Leonir Ávila, vamos colaborar com este ótimo projeto da Tampinha Solidária. Obrigado, Leonir. Um grande parceiro nosso, Leonir, que encontrei dia desses no Hildo Ketterman. Cláudia Maria Rossoni dá o seu boa noite. Rose Barros, sugestão de pauta. Associações de bairros. Quantas existem na cidade e quantas são ativas? E o Márcio Kunz assinala que o programa de hoje foi ótimo e é mérito dessa bancada de jornalistas aqui, que é fora da curva. Antes de nós terminarmos o programa, nós vamos fazer o nosso sorteio, então, do combo do Mestre do Frango, nosso patrocinador, nosso apoiador destas quartas-feiras. Lembrando que o vencedor do sorteio pode retirar o seu prêmio durante a semana, tá, pessoal? Eu vou pedir para a área técnica, então, poder proceder com o sorteio, vai aparecer ao vivo ali para vocês. Vamos ver quem é que vai ser o felizardo desta quarta-feira. Enquanto isso, né, a bancada tem 3 minutos de pauta livre, né, atípico para... Só quero fazer um elogio, eu nunca faço elogio. Claro que faz, Belks. Esse troço dos carrinhos de lomba, eu não pude ir lá porque eu tive um velório, um enterro de uma pessoa muito querida. Mas eu vi pela internet. Gente, foi muito engraçado. Muito engraçado. Foi muito legal, foi muito divertido. Todo mundo participou, quem ganhou? Jana Souza é a vencedora, então, do combo do Mestre do Frango e Belks. Mandar os cumprimentos para o Jaime Bittenberg. Ele veio aqui trazer ideia. Foi muito bonito aqui. Não, e assim, o que trouxe de gente de fora de Montenegro. É um registro também importante que eu vi, que o segmento da saúde de Montenegro recebeu um troféu pela vacinação. O troféu da Secretaria Estadual de Saúde atingiu o percentual de 95% da tríplice viral. Isso é um dado muito bom e muito interessante. A prevenção agradece e a saúde agradece. Parabéns para a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje é um dia de nós parabenizarmos o ente público. Parabéns ao pessoal lá do Caí. Parabenizamos a SMS, parabenizamos o decreto que gerou engajamento e movimento no CAIS, parabenizamos o Jaime Bittenbender e a Diretoria de Cultura, a Secretaria de Cultura, pela ação.
É muito bom. Turismo e cultura, muito bem. E parabenizamos vocês que estão sempre compartilhando o tempo de vocês conosco, prestigiando a gente aqui na quarta-feira. Agora nós vamos deixar o programa, mas continuem na TV Moon, que nós vamos ter em seguida o Montenegro em Pauta com a Janete lá em cima. Um grande abraço e uma ótima quarta-feira.